Papo reto. Fala aí, galera tricolor, tô aqui caminhando aqui nas ruas do Valqueire hoje, caminhando à noite aqui, indo na farmácia comprar um remédio aqui pra mim, pra minha família aqui. E o papo reto de hoje é pra falar dessa questão do Fernando Diniz, né? Fernando Diniz na seleção brasileira. Muita gente falando sobre o assunto. No geral, pelo que eu tenho visto, a torcida bem insatisfeita com essa ocorrência, com esse acontecimento, né? Do Diniz estar sendo contratado aí pela seleção brasileira para ser treinador interino. E assim, no mínimo, né? Deixando aqui meu ponto de vista a respeito, no mínimo, péssimo momento para isso acontecer, né? Péssimo momento para isso acontecer. Muitos poderiam falar assim, mas a gente poderia citar alguns exemplos históricos de acontecimentos como esse, né? A gente pode citar aí o Cruyff, que era treinador do Ajax e treinador da seleção holandesa, o Rummenigge também, que treinava a seleção holandesa e treinava o Ajax, o italiano Arrigo Sacchi, que treinou o Milan e treinou também a seleção italiana. O Vanderlei Luxemburgo, em 98, que treinou o Corinthians, que foi campeão brasileiro e treinou a seleção brasileira também. Mas isso acabou, né? No mundo de hoje, você não vê mais esse tipo de coisa, né? De o cara treinar um clube e treinar uma seleção. Por quê? Porque a exigência hoje é muito maior, né? O futebol hoje ele é muito profissional e ele exige muito do profissional, muita entrega, né? Ao projeto, ao clube. E no caso também a seleção. E a função do treinador, ela passa do campo, ela perpassa o campo. A função do treinador envolve muitas outras exigências, né? O treinador, ele é um manager, o treinador, ele é o maior responsável por chancelar contratações, é o maior responsável por assinar relatórios de scout, relatórios de planejamento tático e uma série de outros relatórios e definições e conclusões também, diagnósticos num clube de futebol. Então, quando você... E para fazer isso, ele tem que estar muito dedicado, ele tem que estar atuando diretamente com os atores, né, os gestores do futebol, para que ele possa tomar essas decisões. O pessoal pensa que o Tite só trabalha nos amistosos e nas datas de eliminatória, mas não. O Tite, ele trabalha o ano inteiro, né? Ele trabalha praticamente ininterruptamente todo ano, né? Quando ele era treinador da seleção brasileira. Pra vocês terem uma ideia, a CBF ela tem um sistema de gerenciamento de futebol, que é um sistema que é utilizado por clubes também, que nesse sistema, o scout, que a CBF tem scout no mundo inteiro, ele manda um parecer. Por exemplo, o cara tá na Áustria, vendo um jogador brasileiro específico, aí ele manda um parecer pro técnico: professor, tem esse jogador aqui, fez tantos gols, deu tantas assistências, tem números de finalizações X, etc. E ele manda esses dados pro técnico, né? E aí o técnico, ele tem que avaliar esses dados e, em cima disso, das observações feitas, convocar o jogador ou não, né? Para um período de teste, ou o que quer que seja. Então o treinador, ele tem que, além de tudo, ele não só convocar baseado nos dados, mas assistir os jogos. São os scouts que fazem com que o treinador da seleção se interesse por assistir os jogos desse jogador para ver se cabe convocá-lo. No futebol, nos clubes, é a mesma coisa. O scout emite um parecer técnico, manda para o treinador e fala: esse cara aqui é interessante para a gente contratar. E aí o treinador vai lá e assiste o jogo dele, para poder saber se o cara realmente é esse jogador. Muitas vezes o técnico assiste o jogo no estádio, outras vezes ele assiste na televisão, não precisa ir exatamente no estádio, assiste na televisão, mas de fato ele tem que estar o tempo inteiro em interação com a equipe de scout, a equipe de análise tática, análise de performance
E uma série de coisas, fisiologia e por aí vai. Também porque a fisiologia é muito importante nesses casos, parecer de contusões e por aí vai. O Fernando Diniz, eu disse isso tudo para dizer o seguinte: se o Fernando Diniz for ser técnico interino da seleção brasileira, o nome interino não quer dizer que ele não tenha que ter essas responsabilidades, não. Quer dizer que ele está substituindo temporariamente o técnico da seleção brasileira. Que no caso, tudo indica que será o Carlo Ancelotti, embora não tenha nada confirmando que o Ancelotti será o técnico da seleção brasileira. Ele pode dar um bolo na seleção brasileira. Quem garante que ele vai ser o técnico? De repente, o próprio Diniz vai ser o técnico da seleção brasileira. Então, gente, eu não consigo conceber, se o Diniz for exercer essa função, a possibilidade dele estar totalmente voltado e dedicado ao Fluminense. Ainda mais a gente em vias de ter um jogo decisivo de Libertadores. Se realmente esse for o papel do Diniz, e aí eu vou dizer aqui, o presidente Mário Bittencourt precisa vir a público dizer o que literalmente é esse contrato do Fernando Diniz. Mas se for isso, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Menor sentido o Fernando Diniz continuar no Fluminense. Tem que ser desligado para ontem, porque ainda falta um mês para o jogo decisivo da Libertadores. Fica difícil para nós, torcedores, dizermos qualquer coisa. Dizer assim, não, fica Diniz, sai Diniz, já que é para ser assim, ou algo do tipo. Porque a gente não sabe, de fato, que relação vai ser essa dele com a seleção brasileira. E, então, assim, agora, vamos falar um negócio, né? Que capacidade que a gestão do Fluminense tem de criar problema quando não deve, né? Os caras são campeões em produzir crises. É inacreditável. Ano passado foi o Luiz Henrique, num momento decisivo, produzimos aquela crise do Luiz Henrique. Esse ano, o problema do Mário com o Gabriel Amaral e agora essa questão do Fernando Diniz, é inacreditável a capacidade que a gestão Mário Bittencourt tem de produzir crises. E a culpa é da torcida, isso que é pior. Então, assim, resumindo minha opinião, se o Diniz for um cara que vai apenas na data FIFA ir lá, treinar a seleção num dia e jogar no outro, beleza. Se ele for exercer a função de treinador mesmo, não tem a menor condição. Não tem a menor condição dele dividir a responsabilidade com o clube e seleção brasileira. Se o Fluminense aceitar isso, o Fluminense vai estar se apequenando, vai estar se colocando numa condição de clube pequeno. Entendeu? É assim que eu penso. Exatamente assim que eu penso. Vou poder falar um pouco mais sobre isso hoje no nosso Conexão Tricolor às 10 horas. A Cris vai estar lá com a gente também para falar sobre isso. Hoje a gente recebe o Beto Serra também, do Trio Raiz, canal Trio Raiz. Mas assim, de antemão, esse é meu ponto de vista. É inconcebível essa situação. A gente precisa de um treinador completamente comprometido com o projeto do Libertadores. Mas parece que a própria gestão do Fluminense está jogando o projeto por água abaixo. Porque para aceitar uma situação como essa, é no mínimo inacreditável, né? Inacreditável sob qualquer ponto de vista, qualquer olhar. Porque, volto a falar, né, a gente precisa de exclusividade, a gente precisa de um cara que esteja realmente comprometido com o projeto. Não dá para ele se comprometer com 2 projetos, se dividir em 2 projetos. Uma hora isso vai prejudicar um ou vai prejudicar o outro. O Diniz, pelo que eu li, ele vai treinar a seleção brasileira em eliminatórias. Vocês têm dúvida alguma de que ele vai ser realmente esse treinador? Que vai avaliar desempenho, que vai emitir relatórios, que vai estar completamente integrado ao corpo da comissão técnica da CBF? Vocês têm alguma dúvida disso? Já é bizarro a CBF esperar o Ancelotti e colocar um interino que está vinculado a um clube, porque pelo lado da CBF também não é uma boa. É loucura fazer isso. Tendo treinadores disponíveis aí, talvez, que aceitassem isso. Agora, eu não estou nem aí para a CBF, eu não torço para a seleção brasileira, não me importo. Agora, e o Fluminense? E o Fluminense? Fica a pergunta. A gente vai aceitar essa situação? A gente vai se sujeitar a isso? É isso mesmo, presidente Mário Bittencourt? Que você quer? Você realmente vai se sujeitar a essa situação? Eu aqui, em nome do Resenha, eu já manifesto aqui o nosso repúdio a isso, né? A essa situação, né? Não concordamos com isso e acho que isso é muito desmotivante, inclusive.
A gente vai continuar torcendo, acreditando que estejamos errados e que o Diniz vai conseguir conciliar as duas coisas, entregar. Não está nem entregando atualmente, mas a gente vai acreditar que ele vai conseguir. Mas nós não concordamos com essa decisão. Esse é o nosso ponto de vista. Valeu.